Caríssimos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar com vocês. Primeiro, a maravilha que é esse livrinho, o último livrinho do Amir Klink que faltava para eu ler, que é o livro que eu estava guardando para quando eu fosse visitar Paraty, e Jurumirim, que é um lugar que ele tanto menciona nos livros dele, e eu finalmente consegui. Vai ter, no final, eu vou postar um videozinho que eu gravei lá. E eu queria falar desse livrinho, queria falar um pouquinho dessa experiência, queria também, talvez, quem sabe, um pouquinho de polêmica, porque a Tamara Klink, filha do Amir, também está fazendo suas navegações e a gente pode fazer umas reflexões bem bacanas aqui. Então vamos! Ó, esse canal é fã dos livrinhos do Amir, da escrita do Amir Klink, o jeito que ele escreve os livros, com precisão, com calor, a linguagem, a figura que emerge desses livros, a pessoa meticulosa, planejadora, interessante, é uma vida interessante que o Amir teve construindo esses barcos, navegando pela terra, conhecendo esses lugares, né? Todo o conhecimento que se ganha com esse tipo de experiência sobre a geografia, sobre a geologia dos lugares. Então, assim, é incrível acompanhar essas navegações, né? Eu falo que é uma pequena trilogia. Você tem o primeiro livro, que é o 100 Dias entre o Céu e o Mar. Isso foi ele vindo, né, num barco, remando um barco da África ao Brasil. É um dos livrinhos mais bonitos que eu já li. A preparação dele para fazer isso foi mais ou menos em 1983, 84, 85. Depois, no começo dos anos 90, acho que 91, 92, ele lança o Entre Dois Polos, que é ele indo para a Antártica, ficando lá um tempo, depois ele sobe para o Ártico, né, faz essa ligação entre os dois polos. E esse aqui, que eu estava poupando para ler quando eu visitasse Paraty, que é o Mar Sem Fim, é ele navegando ali o Círculo Polar Antártico, dando uma volta ao mundo ali, navegando a Antártica, né? Um dos mares mais difíceis, mais perigosos, ondas, ventos, gelo, assim, você sente certos momentos. O que esse cara está fazendo aí? Ele, enfim, linguagem gostosa, a gente vai nessa aventura com ele, aventura não, né, porque ele não gosta de aventuras, ele planeja tão bem as coisas que ele não gosta de ser chamado de aventureiro, ele sempre critica esses riscos que as pessoas tomam sem planejar, fazendo navegações, explorações sem planejamento, né? A gente vai acompanhando ele, né? Ele vai plotando na carta náutica, né? Sai daqui, lá no comecinho, os capítulos vão acompanhando ele na viagem aqui, quase já chegando aqui ao destino final. Ele sai de Paraty, para numa ilha que é a Geórgia do Sul, faz uma pequena parada e depois começa a navegar aqui todo esse continente. E ele vai plotando, né? E como que é legal você acompanhar uma pessoa que planejou, que fez isso, que, tá vendo, aos pouquinhos, como ele mesmo diz, né? Dá para chegar tendo paciência, como é bom chegar quando se teve paciência, quando se planejou alguma coisa. Acho que esse deve ser o grande prazer da vida dele, ter esses projetos, planejar, partir e voltar para casa, né? Incrível, maravilhoso. Esse tipo de livro, gente, para ser chato, é um tris, porque basicamente ele num barco, né? Mas ele consegue criar tensão na escrita, né? Porque problemas acontecem fazendo uma coisa dessa, né? Enfim, maravilhoso. No final vou deixar, ele sempre citava um lugar chamado Jurumirim, que eu sempre falei Jurumim. Tá vendo aqui, ó? Tem essa paisagem aqui, essa baía que tem lá em Paraty. Isso aqui, as filhas gêmeas dele, uma delas, hoje a Tamara, está navegando. Vou comentar um pouquinho sobre esse livro. E eu visitei aqui esse lugar, sempre tive essa curiosidade. Como é que a gente fica imaginativo, né, gente, quando a gente lê livrinhos? Vou mostrar para vocês aí no final. Uma outra reflexão que esse livro me trouxe, né, ele vai citando lugares, regiões, essas questões de latitude e longitude, e como que a gente aprendeu isso nas aulas de geografia na escola e a gente não lembra de nada. O que é latitude mesmo? É o horizontal ou é o vertical? Não sei o quê. A questão dos ventos, a questão de ter uma pequena região ali da Antártica que é um pouquinho menos profunda, porque tem uma placa geológica que sai do Peru. A gente aprende sobre a Terra, sobre a geografia das coisas com esse livro. E eu ficava lembrando, gente, a gente aprendeu isso na escola.
mas a gente não lembra de nada. Porque a escola com 12, 15, 20 anos é só uma experiência social. A gente não tinha curiosidade para saber disso. Hoje, eu queria voltar para o ensino fundamental, para a gente poder aprender, porque agora eu falo que minha teoria é essa, né, que a gente tinha que estudar só depois dos 35, 40. Porque aí a gente tem essa curiosidade realmente atiçada sobre as coisas. A gente com 12, com 15, com 20, não tem maturidade para estudar, gente. Tem, entendeu? E como que a gente aprendia isso na escola? E eu tive que ficar relembrando como é que meridiano de Greenwich, quando se cruza essa linha, é outro dia, não sei o que, não sei o que. Uma outra reflexão que eu tive lendo esse livro. Incrível, recomendadíssimo. Tem o nosso selo, o texto que canta. Maravilhoso, escrita com precisão, com calor, maravilha, gente. Ó, temos hoje a Tamara, que com 20 e poucos aninhos também fez a sua travessia recentemente, né? Fez uma primeira travessia, eu acho que no Mar do Norte, ali entre Noruega e França, e fez essa travessia aqui, que é saindo da França, acho que passou pela Espanha, Marrocos e depois atravessou o Brasil até o Recife, também sozinha, num barco chamado Sardinha, que é um nome super simpático. Um pouco de polêmica aqui, porque ler esses dois livros, eu acho que a gente começa até a refletir um pouquinho sobre a questão das gerações, o velho debate das gerações, o Baby Boomer, o Millennial e os Gen Zs. Eu tive a sensação, estou tendo, porque eu li, eu acho que estou chegando no segundo terço desse livro, de que ela correu bem mais riscos do que o pai dela. O barco que ela está é um barco mais lento, ela não construiu esse barco como o Amir fez. Você tem, por exemplo, a questão da nutrição. Ela fala que na primeira viagem que ela fez, né, ela foi comendo aquilo que ela achava que era mais prático de fazer e ficou com anemia. O Amir, por exemplo, usava nutricionistas lá nos anos 80, né, numerava refeição por refeição, dia por dia. Nutricionistas da USP, eu acho, criaram o cardápio para ele ter energia, 4.000 calorias por dia para ficar remando o dia todo. E ela teve anemia, ela comia chocolate, o que atrapalhava o sono, né? Porque nessas navegações, gente, é 25 minutos dormindo e 25 acordados. Vocês acreditam nisso? A pessoa não dorme, não pode deitar e dormir. Tem que vigiar o barco. Então é microsono que chama, né? 25 minutos dormindo e 25 acordados. Ele era muito meticuloso com isso também. Então, eu fiquei com a sensação de que ela correu muito, muito mais riscos aqui, né? E tem vídeo na internet e ela também fala que ele se recusou a ajudá-la, né? Porque a ideia dele é que ele demorou 30 anos para construir um barco, para fazer isso com toda a segurança que ele pudesse, né? Pensando em todos os problemas. E aqui você tem a sensação de que a coisa foi meio, assim, estabanada, né? E eu falei, caramba, é muito risco que se correu aqui. Incrível, né, que uma moça tão jovem tenha feito essa travessia, mas eu acho que teve o seu custo, assim, né? O risco foi muito maior. A questão da linguagem também é diferente, né? Ele é bem mais meticuloso, mais descritivo. Aqui ela é um pouquinho mais poética, digamos assim. Aqui ela faz entradas de diários, né? A linguagem até que se sustenta um pouco ali, quando vai o primeiro texto vai passando, a linguagem acho que fica até ok. Mas ela poderia descrever mais, por exemplo, as pessoas que ela cita, quem ajudou ela, por exemplo, para quem ela ligava, ela mantém contato com um rapaz chamado Henrique. Quem é essa pessoa? Não sei. Pode ser que ela vai explicar depois, tá, gente? No final aqui do livro. Mas até agora não descreveu tanto. E eu fiquei com essa sensação. Caramba, personalidades diferentes. Será que é a questão da geração, do Gen Z que quer fazer tudo? Pai, vai lá, faz. Eu consigo fazer. E, enfim, um pouco de polêmica aqui, tá bom? Vou terminar de ler o Nós, da Tamara Klink. Mas continuo super fã do Amir, né? Muito bacana. É isso, gente. Vocês já leram Amir? A gente podia criar um clube de leitura, Amir Klink, hein? Quem sabe, pra gente reler os 100 dias entre o céu e o mar. Vou deixar um formulário aí. Me dá um toque aí se alguém ter interesse, porque esse canal está pensando em ter o próprio clube, para a gente poder ler nossos livrinhos, a gente se encontrar, comentar mais sobre eles de maneira mais próxima. O que vocês acham? Deixa um formulário aí. Leiam O Mar Sem Fim. Vou deixar vocês com o videozinho que eu gravei em
Jurumiri, tá bom? Que um lugar mítico, assim, né? A gente fica imaginativo. Eu vou explicar aí no vídeo, né? Quando a gente lê livrinhos, a gente quer conhecer os lugares que são citados. A gente tem até esses sonhos bobos, né? Poxa, eu queria conhecer esse lugar. Eu consegui. Vou deixar, conseguir navegar um pouquinho pelo mar de Paraty, né, que estão citados nos livrinhos dele. Vou deixar vocês com o vídeo, tá bom? Já leram a mim? Fala aí pra mim. Qual livro te deixou imaginativo? Você querendo conhecer lugares? Fala pra mim. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.